Turbulentos, turbulentos, voltei, brother, vocês vão ver o meu rostinho lindo que eu falei, prometi pra vocês que vocês iam ver meu rostinho lindo. Antes a gente estava com as aulas só de Excel, aquela coisa meio impessoal, que é até meio esquisito. Bom, acabou isso, agora eu tô de barbinha de novo, bonito. Olha como é que eu tô bonito de barba, olha que lindo. Sei que vocês estão apaixonados por mim novamente. Mas eu agora vou ter barba por um tempo, depois eu devo encher o saco, mas enfim, não importa. O que importa hoje é o que nós vamos falar. Que nós vamos falar sobre alteração de curvas de bomba, rotação, rotor, aquelas coisas todas que a gente já falou, só que de uma forma alternativa. Eu estou chamando de alternativo, mas na verdade é o seguinte: as formas que eu ensinei antes eram super simples, era uma continha super simples e você tinha uma curva que era razoável, ok? Eu vou agora ensinar uma forma que fica mais completa, tá bom? Ela fica um pouquinho mais chata de fazer, um pouquinho mais complicadinha de fazer, mas ela fica mais bonita e eu já testei em alguns modelos, inclusive com curvas de bombas de fornecedor, e dá muito legal, tá bom? Então vamos fazer, ó. Primeira coisa, vou pegar aqui minha colinha porque eu ainda não consigo decorar tudo. Então é o seguinte, primeira equação que eu vou falar com vocês é essa aqui, ó. Q1 sobre Q2 é igual a N1 sobre N2. Tá, Sasha, e daí? O que importa isso? Calma, eu vou explicar, tá? E a outra que a gente já tinha feito era o seguinte: H1 sobre H2 é igual a N1 ao quadrado sobre N2 ao quadrado. Como é que funciona isso? Nós já vimos anteriormente que quando N, vocês estão lembrados, é a rotação do rotor, do motor, certo? E aqui o H é a altura manométrica da bomba, certo? Da curva da bomba, tá? Então a relação é uma em relação ao quadrado da outra. Só que eu não tinha feito nada em relação à vazão. Eu só tinha falado, olha, então se você aumentou a rotação, você usa essa equaçãozinha aqui para passar da rotação para a rotação 2, né? Vê qual que é a altura manométrica que aumentou e joga na vazão conforme estava na outra curva. O que nós vamos fazer aqui agora é que nós vamos usar essa equação aqui para achar a nova altura manométrica e essa equação aqui para achar a nova vazão e jogar uma curva dentro da outra, um ponto dentro do outro. Eu sei que ficou um pouco esquisito, mas eu vou fazer um exercício. Só completando aqui, da mesma forma que o H, o D1 sobre D2, vamos lá, D1 sobre D2 é igual a H1 sobre H2. Eu inverti aqui, vou escrever uma sua. A relação para a rotação e o diâmetro do rotor é a mesma, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Vou pegar um exemplozinho aqui, que eu já fiz. Um exemplo bem simples. Que é, por exemplo, pegar uma vazão aqui de uma bomba, uma curva de uma bomba, tá? E aqui a altura manométrica dela, tá bom? Aí é 0, 10, 20. 0, 10, 20, 30, 40. Não importa a unidade, vamos supor que é metros cúbicos por hora, não importa, tá bom? E a altura manométrica para 1000 RPM, por exemplo, é 195,90, 195,90, 80,65, 80,65. Totalmente aleatório, tá, gente? Uma curva completamente aleatória, tá? E aí agora eu vou fazer, então, agora o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero fazer uma outra curva em que o H agora, em vez de ser 1000, né, 1000 RPM, agora é 1100 RPM, por exemplo. Ok? Beleza? Como é que eu vou fazer essa conta? Simples. Eu vou chegar aqui e primeiro valor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a nova vazão. Eu tenho uma vazão aqui. Antigamente, com a outra forma que eu ensinei para vocês, que é mais simplificada, você pega essa vazão, você só recalcula a partir dessa equação aqui, você recalcula a altura manométrica e usa a mesma vazão. Dessa forma que eu estou fazendo, a curva fica mais bonitinha, ela fica mais acertadinha, principalmente no finalzinho dela. Você vai refazer o H e vai refazer o Q, refazer o H, fazer vazão e vai fazer a altura manométrica a partir das equaçõezinhas, tá? Se você estiver confuso com essa aula, dá uma olhada na aula que eu fiz sobre isso antes, porque eu estou fazendo um pouco mais rápido, porque não vou ficar repetindo a mesma aula de novo, tá? Estou ensinando uma outra forma de fazer. Tem aí na aula, só procurar. Então aí, por exemplo, vamos fazer uma continha aqui. Então primeiro aqui, ó, o que eu vou pegar?
Q1, 0, sobre Q2 que eu quero achar, é igual a 1000, que é o N1, 1000 RPM, sobre o N2, que é 1100 RPM. Vou fazer a continha, claro que eu vou achar que é 0, né? Porque o primeiro é 0. O segundo o que? Eu vou pegar 10, ó, Q1 é igual a 10, N1 é a mesma coisa, né? Vai 1000 sobre 1100, mesma coisa. E vou achar o Q2. Isso aqui é sempre constante, 1000, 1100. Aí eu vou mudando só esse valor aqui, 20, 30, 40 e vou achando o Q2. E aí eu já fiz a conta e vou montar aqui quanto é que deu, tá bom? Aqui vai dar valores até muito engraçados, ó, 22, 33, 44. Tá? Deu 0, 11, 22, 33, 54. Esse é o seu novo X, a sua nova vazão. E agora, como é que eu vou calcular o H? O H eu faço da mesma forma. Eu considero aqui o N1, que é 1000 ao quadrado, sobre o N2, que é 1100 ao quadrado, que é onde eu quero transformar. Tá? O H1 é 100 e o H2 eu vou achar. Aí o próximo ponto, H1 é 95, o H2 eu vou achar. E assim sucessivamente. Vou fazendo a continha. Continha é fácil, gente. São 3 variáveis, você tem 3, você tem que conhecer só a quarta. Fácil. Continha fácil também. Vou colocar aqui os resultados. 121, 114, 109. Se vocês quiserem conferir em casa quanto que era, fazer a conta para ver se dá certo. 78. Pronto. Então, com isso, essa curva aqui é para 1000 RPM, conforme você tem de referência. Você tem que ter uma referência, gente. Você não consegue fazer isso sem referência. Todas essas contas aqui é a partir de uma referência. E com referência, claro, com a rotação. E você transforma outra curva, que é 20, que dá uma corrigida aqui no 2, você transforma para 1100 e faz os valores conforme a nova rotação. E aí você plota esses valores, x e y. Você vai ver que ela vai ficar muito parecido, o formato das curvas fica muito parecido. Da outra forma, o formato que ela fica um pouco deformada. Desse jeito fica muito parecido e fica muito melhor. Para o diâmetro de rotor é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que em vez de 1000 RPM e 1100, você vai colocar um diâmetro e depois o outro diâmetro. Igualzinho, mesma coisa, só muda qual o valor que você vai usar. Tudo bem? Importante sobre essa aula. Isso que eu estou falando aqui é para uma coisa, um dedômetro, tá bom? É um dedômetro. Isso aqui dá para usar, assim, matemática, criteriosamente, para você fazer um projeto? Dá, mas desde que você esteja muito respaldado. Existe erro em fazer esse tipo de associação para você alterar a rotação. Existe erro, repito, existe erro. Portanto, se você quiser fazer um negócio criterioso, se você tiver com algum problema, assim, uma coisa no cabelímetro, principalmente muito tenso, pega a curva do fornecedor, não faça a matemática. Faça a matemática só para você ter uma ideia, para você já começar a fazer os cálculos. E dependendo, quando o fornecedor te der o dado com a nova rotação, provavelmente vai estar muito próximo. Mas não confia nisso cegamente, ok? Usa isso aqui como uma forma de você adiantar seus trabalhos, você fazer uma alteração, ver quais são, você fazer um teste assim numa fábrica. Ah, se eu alterar vai dar mais ou menos isso, certo? Não usa isso aqui para uma decisão final de projeto ou de uma decisão final de alguma questão que você tiver séria, tá bom? Fica a dica, usem, mas com responsabilidade, beleza? Valeu, turbulentos!